Papo Reto. Muito boa noite, amigos. Está começando o programa Papo Reto. E aqui, né, como a gente disse, a gente está no mês de outubro. Então, a gente continua aqui com o nosso bate-papo falando do Outubro Rosa, né, gente? E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, minha amiga conhecida há anos, né? E que sempre que pode está aqui comigo, contando, falando um pouquinho, mostrando a realidade para a população e, mais importante, trazendo informações, né, gente? Então, tá aqui comigo Ana Paula Mesquita, que é enfermeira, né? Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. É um prazer estar sempre aqui, né? Sempre que eu posso, né, Cris? A gente conversa ali um pouquinho e quando tu me faz o convite, nossa, para mim é uma honra. Adoro estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre diversos assuntos ali relacionados à saúde, então. Isso aí, né, gente? A Ana, como eu disse, né, por ser enfermeira, ela sempre está aqui tratando de conteúdos, né, sobre a saúde. E agora, como a gente está no Outubro Rosa, ela veio aqui, né, trazer mais algumas informações, né, sobre o Outubro Rosa. Informações importantíssimas, né, Ana Paula? É muito importante, né? Como eu sempre digo, assim, quando eu vou fazer alguma palestra relacionada a isso, que a informação ela leva a gente a outro patamar, né? A gente, quanto mais informado, mais a gente se previne, e a prevenção é tudo hoje em dia, principalmente se falando em câncer de mama, câncer do colo do útero também, né? Câncer infantil. Eu digo assim, é um assunto bem polêmico, ele tem muita informação, mas o que a gente consegue dar, né? Pelo menos instruir a população melhor, assim, para se prevenir. Aí eu venho aqui com o maior prazer e desenvolvo o assunto contigo. Isso aí, né, gente? Para quem não sabe, a Ana já me acompanha há muitos anos, né? Agora ela estava meio afastada porque ela está morando mais longe, mas a Ana, estando em Pelotas, ela está aqui comigo. A gente está até combinando, né? Agora, quando ela não conseguir vir, a gente fazer online, mas ter o bate-papo, né? Porque a Ana fala em todos os setores, sendo saúde, ela tá ali, né? É comigo mesmo. Isso aí. Então, a gente vai começar, né, falando um pouquinho, né? A Ana vai contar para a gente um pouquinho do objetivo, né, do Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? Então, ela vai contar um pouquinho para a gente aí, para a gente ficar mais ligadinho, porque às vezes a gente diz Outubro Rosa, mas o que é? Por que tem o Outubro Rosa? Então, a Ana vai aqui explicar um pouquinho para a gente. Então, pessoal, boa noite a todos que estão assistindo, né? O Outubro Rosa, ele começou nos Estados Unidos, ali pela década de 90, com a Corrida pela Vida, que é um instituto que lançou, o Instituto Susan Komen, né? Uma coisa assim, mais ou menos, né? E então teve essa primeira Corrida pela Vida, onde foi distribuídos os lacinhos rosas, que também não quer dizer só o câncer de mama ou o câncer do colo do útero, ele representa também os pais biológicos, né? E o câncer infantil. Tão triste, né? A gente tem uma criança ali que tu pode ver ela cheia de vida, brincando. Ela está fazendo um tratamento tão severo como é o tratamento para o câncer, né? Então, esse foi o começo, né? E aí, agora, o Outubro Rosa tem os seios, então, né? A gente fala muito dos seios como o motivo principal. Mas eu sempre digo que a gente tem que olhar a mulher, né, de uma forma holística. Tu tem que olhar ela da cabeça aos pés, porque aquele câncer ele teve uma origem, né? E os seios eles são vistos como fonte de vida na amamentação, na sexualidade. Antigamente, quando se fazia uma pintura ou uma escultura, geralmente eram os seios que referenciavam, né, a mulher, a feminilidade. E também, agora como a gente tem essa diversidade de gênero, eu sempre procuro conversar um pouquinho com o pessoal, porque nas palestras assim que eu faço, eu aviso, né? Olha, pessoal, indiferente se a pessoa se identifica como gênero feminino ou não, se ela tem seio, né? Mesmo que seja uma mulher que se identifique como gênero masculino, mas ela tem o seio ainda, ela não fez a retirada, ela tem que fazer, né, o exame de mamas. Porque ela também corre o risco, né? Ela nasceu no gênero feminino, ela não se identifica, mas ela tem que fazer também. E uma coisa importante, né, Ana? Que os homens também podem ter câncer de mama, né?
É uma coisa que a gente fala do Outubro Rosa, do câncer de mama, mas não é só para mulheres, né, Ana? Isso é bem importante deixar bem saliente, né? É, assim, até quando a gente for conversar um pouquinho sobre fatores de risco, a gente vai ver que quem teve câncer de mama masculino na família, todos os parentes de primeiro grau, eles devem de fazer o exame, né? Porque ele é um fator de risco primordial, assim. O câncer de mama masculino, ele atinge 1%, né, dos homens. Mas, para ter uma ideia, ele existe. A gente não pode negligenciar isso aí, né? É um câncer que existe e é um fator de risco para os demais familiares, né? Então, com certeza. Então, tem que estar com todo cuidado, né? Com Como certeza. eu digo, se sentir uma dor, um carocinho, alguma coisa, tem que procurar, né, Ana? Porque qualquer importante. sinal, né, gente, assim, a prevenção, ela é tudo, né? Para o que a gente vai conversar logo mais adiante já, das fases do tumor e tudo mais, dos exames. Então, assim, poxa vida, ninguém precisaria passar por isso se não fosse, né, se não tivesse feito, de repente, os preventivos certinhos ali. É verdade. Agora, a Ana vai falar um pouquinho pra gente, né, da anatomia das mamas, né? Isso. Vou explicar um pouquinho, assim, até porque a gente vai ter que entender aonde é que se desenvolve esse câncer, né? Então, a gente tem a mama inteira. Dentro da mama, antes de chegar no mamilo, a gente tem os ductos, que eles são responsáveis, então, pela projeção do leite materno, né, na mulher. E tem também os lóbulos, que é onde se forma o leite para ser ejetado pelos ductos. Os tumores, geralmente, eles são ou no lóbulo ou então nos ductos, né? No lóbulo é um pouquinho mais difícil, tá? E no lobular ali, então, é diagnosticado entre 5% e 10% das mulheres, sendo que nos ductos mamários é em torno de 80% os tumores são diagnosticados ali. Por isso que quando a gente vê alguma deformidade na mama, né, começa a identificar já a ejeção de sangue ou de algum fluido, porque geralmente o câncer se instala ali. O que é o câncer, na verdade? A gente fala tanto em câncer, né? É um crescimento desordenado das células. Então, elas não deveriam ter crescido daquela forma, mas elas cresceram. E assim, gente, quando a gente dá um diagnóstico de câncer de mama, aquilo ali não é uma sentença. Isso é muito interessante, assim, as mulheres saberem, até os homens também, né? Porque mês que vem tem aí o Novembro Azul, falando da próstata. E é importante salientar que aquilo não é uma sentença. Porque eu conheço várias pessoas que se curaram, né? Que tiveram um câncer logo no início ali, se conseguiram tratar. Claro, alguns tiveram que fazer radioterapia, quimioterapia, mas não é só esse o tratamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então, assim, ele não é uma sentença, a gente tem que investir. Porque sempre quando tem 1% de chance de vida, a gente tem 99% de chances de fé. É o que eu sempre digo para as mães dos pacientes também que a gente trata lá no hospital. Com certeza, né, Ana? E se não fizer um tratamento, isso eu bato muito, né? Porque às vezes as pessoas fazem, eu falei isso no meu outro programa e vou repetir. Às vezes as pessoas fazem a cirurgia e não querem seguir o tratamento. Não adianta só a cirurgia. Porque se não seguir o tratamento, né, Ana, com certeza vai voltar. Assim, ó, a fase cirúrgica ela já é uma fase mais avançada, né? Porque até tu chegar na cirurgia, tem várias outras coisas para ser feitas. O que eu tenho a dizer para vocês, né? A gente tem, assim, os estágios, né? Estádio, que a gente chama estadiamento do câncer, para saber em que nível é que ele está, né? Tem os tumores que são in situ, que ele é localizado na mama, tu consegue achar ele na mama, ele está ali. E tem os infiltrantes, que este que é o problema, porque assim, um tumor infiltrante, ele é um pouco mais agressivo e ele pode invadir a nossa rede linfática. Quando a gente se machuca, ou mulher que faz depilação ali na axila, fica com um nódulozinho sentindo, né? Então, aquele nódulozinho ali, ele é da rede linfática, ele vai juntando todo aquele líquido, né, que geralmente quando a gente tem alguma sobrecarga no corpo, ou coisas ruins, né, que desprezam, tipo urina, fezes, ali a linfa, ela drena também. Quando se faz uma drenagem linfática, se tem os pontos linfáticos, eles vão drenando todos esses nossos linfonodos, que ele vem a ser um nódulozinho palpável e dolorido. Mas, geralmente, quando a gente faz esforço físico, vai para academia, está com dor de garganta, aí sente aqui embaixo uma íngua. É a íngua, né? A íngua e os linfonodos é a mesma coisa. Então, para se chegar a fazer uma cirurgia, já entrar no processo cirúrgico,
É porque daí, de repente, já é desse o infiltrante, porque ele já infiltrou naquele nódulo, né? Então, para isso, a gente faz o esvaziamento axilar, que é chamado de esvaziamento axilar. É assim, o linfonodo sentinela é o primeiro próximo ao tumor. Tá? Foi diagnosticado ali o tumor, tá? Eles coram aquele linfonodo com uma substância radioativa ou um corante azul, né? Eles coram perto do tumor e, se irradiar para o linfonodo, eles retiram os linfonodos e uma partezinha do tumor para fazer a biópsia. Aí, para ver que tipo de tumor é aquele ali. O que nós vamos usar, né, para aquele paciente? Porque a escolha da terapia depende muito do tipo de tumor, depende muito do estádio e depende muito do paciente também. São várias características, né? Mas aí, assim, ó, sobre alterações na mama. Que aí, as alterações, vamos ver. Que é uma coisa muito importante, né? Porque, assim, ó, a mulher, principalmente a pessoa que tem mais idade, ela não vai para frente do espelho olhar a sua mama, né? Toma seu banho, se seca ali, passa um cremezinho, desodorante e bota a roupa e vai embora. Gente, a gente tem que aprender a se observar. Eu sempre digo isso assim, ó, a observação na frente do espelho ela é importantíssima, porque a gente vai fazer a palpação, né, de todo o seio, toda a voltinha do seio, e se a gente chegar a sentir alguma coisa, quando a gente já tem uma idade um pouquinho maior, né, mas tem mais idade, quando a gente sente esse carocinho, ele já está com 1 centímetro. Porque ele só é palpável com 1 centímetro. Ali, né? Porque já está avançando. Já está um pouquinho mais avançado. Mas aí tu tem que saber, ele é cisto? Ele é um tumorzinho? O que ele é, afinal? Quando a mama é jovem, pessoas assim, 25, 30 anos, não convém fazer a mamografia, porque confunde muito o médico. Porque a mama está passando por um período de transição. Ela tem o tecido, e aí está passando por um período de transição para vir a gordura. Então, nisso aí se calcifica às vezes um pouquinho e acaba se formando um cisto. E isso confunde o médico. Aí o que acontece? Ele vai querer fazer infiltrar ali, tirar um pouquinho daquilo ali para ver o que é, mas quando vê um cisto que se desmancha, né? Então, assim, as alterações, além do nódulo que a gente pode sentir tanto aqui na região cervical, axilar ou mamária, né? A gente pode também ver a função da pele, que ela fica uma pele mais endurecida, avermelhada, com aspecto de casca de laranja, toda furadinha. O mamilo pode ter uma projeção diferente no seu formato, né? Ejeção de algum líquido diferente que não seja leite quando a mãe está amamentando, né? Mas tipo assim, sangue ou até um líquido amarelado, né? Uma substância como se fosse um pus. Uma infecção. Uma infecçãozinha. Também, pessoal, assim, ó, a mama ela não é simétrica. Vocês vão olhar no espelho, ela é um pouquinho diferente da outra, né? O mamilo é um pouquinho maior, uma mama é um pouquinho maior. Isso aí não é o problema. O problema é quando começam alterações, né? Uma mama começa a ficar com uma coloração diferente, o mamilo começa a ficar com um formato diferente. Então aí a gente tem que prestar atenção. Sim, porque aí o organismo vai tentando mostrar, né, Ana? Sempre, eu digo assim, a dor é o principal sinal. Dor, calor local, vermelhidão, né? São sinais de infecção, são sinais de que o teu corpo está dizendo, estou precisando que tu preste mais atenção ali. Sim. E o que a gente sempre faz, né? Se automedica. Então, assim, tô com uma dorzinha de cabeça ali há uma semana. Tive um dia naquela semana dor de cabeça. Vou tomar um remedinho. Mas na próxima semana, tu já está 2 dias com dor de cabeça. Vai tomando. Então, a gente vai aprazando um problema que ele deveria ser solucionado já, né, na arrancada. Por isso que é importante, de repente, essa precocidade aí de diagnóstico, né? Sim, com certeza. Uhum. Tem que ter sempre aquele cuidado. Verdade. E como tu estava falando, né, Ana, uma coisa bem importante... Está tendo muito caso agora de câncer de mama realmente em mulheres com mais idade, né? Por quê, né? Porque, assim, tem a função hormonal, porque as pessoas acabam entrando na menopausa. A menopausa, até uns 55 anos, é o período ideal para tu entrar. Pós, então, 55 anos, aí já começa a dar algumas alterações, né, hormonais. E aí tu acaba entrando com algumas terapias, né? E aquilo ali vai fazendo uma transformação no corpo da mulher. Porque tudo tem sua ordem natural da vida, né? De sequência. Tanto é que agora a gente estava conversando, e eu vou falar até um pouquinho dos exames ali. O clínico das mamas, né? A gente palpa, então, com 1 centímetro já, quando tem um nódulo de 1 centímetro. Mas na mamografia é muito interessante, porque assim, ela é um raio-x da mama. Ela espreme um pouquinho a mama, que é para poder ver todos os sítios ali, e pega essa musculatura da asinha, que eles chamam, né? Que é a parte mais desconfortável, eu acho que é quando aperta realmente aqui.
A mamografia, que é o raio-x da mama, então, ela consegue mostrar todos aqueles espacinhos que não são da mama saudável, né? E aí, se a pessoa tem uma mama muito densa, isso que eu disse para vocês, assim, da mama densa, é aquela mama jovem, aquela mama grande, né? Que não é só o tecido ali de gordurinha, o tecido adiposo, que a gente chama, mas também tem aquele tecido novo ainda se regenerando ali. Então, quando a mama é densa, é mais difícil de diagnosticar. Aí, o que eles fazem? Eles pedem também a mamografia. Porque a mamografia ela é importante, que ela é um exame de imagem, ela usa também o raio gama, né, que é o mesmo do raio-x, e ela consegue diferenciar os nódulos, né, os nódulos que são cistos e os nódulos que são mais opacos, que não aparecem tanto, porque o cisto geralmente é líquido que tem ali dentro, e ele se dissolve. E o outro nódulo que é mais endurecido, mais palpável, esse nódulo aí, então, só com ultrassom de mamas a gente consegue ver. Olha aí, gente. E uma coisa importante, né, Ana, que depois eu sei que tu vai chegar nesse assunto, mas vamos lá. Uma coisa importante é que se tem casos na família, né? Sempre tem que ter esse cuidado, né? Que se já tem uma mãe, ou uma avó, uma tia... É verdade. Tem mais tendências, né, Ana? E é importante que as pessoas se cuidem, principalmente se for da tua família mesmo, né? Mais direta, né, Ana? Isso. Então, é sempre bom essa pessoa já começar a se cuidar desde cedo e se fazer o toque e tudo mais para se prevenir, né? Evitar o preconceito, né, do seu próprio corpo, porque eu acho assim, quem convive com o corpo da gente é gente, né? Sim. Não adianta tu chegar no médico e dizer assim, eu acho que eu tô com uma dorzinha. Eu acho não, tu tá sentindo essa dorzinha? Há quanto tempo tu tá sentindo? Então, vamos fazer essa investigação. E aí a gente vai entrar então um pouquinho nos fatores de risco, como tu nos disseste, como tu falou agora, né? São 3 fatores, né, que são os hormonais, os ambientais e os hereditários. A gente tem mais medo dos hereditários. Mas eu digo para vocês assim, que os hormonais e os ambientais são os que mais influenciam na vida da gente, nessa função, né, de alteração mamária. Então, os hormonais. Primeira menstruação antes dos 12 anos. Por quê? Porque aquilo que a gente falou, a fisiopatologia da gente, né? Iniciar a menstruação ali, a primeira menstruação a partir dos 12 anos, e já parar, né, que é a menopausa lá antes dos 55 anos. Tem crianças que com 9 anos ficam menstruadas, né? Então, assim, o corpo, ele entende, começou a menstruação, começou a idade fértil. Né? Quando, na verdade, vem uma infinidade de coisas com isso, né? Menopausa, então, após 55 anos, é um fator de risco também. Nunca ter gerado filhos, porque tu pode ser mãe, mas pode ter adotado. Então, não posso dizer assim, não ter sido mãe. A pessoa é mãe, mas ela não gerou filhos, né? Então, não ter gerado filhos. E a primeira gestação, então, após os 30 anos, pessoal, tem um risco, né? Porque a gente quer ter tudo antes. Quer ter casa, quer fazer faculdade, quer comprar carro, para depois pensar em ter o filho. Para já não passar trabalho, né? Mas, então, assim, esse cálculo, para o corpo da mulher, ele não está correto. Então, assim, o filho, se ele nascer antes dos 30 anos, tu cai fora do fator de risco, né, hormonal. E não amamentar. Gente, quanta gente eu conheço que não quis amamentar. Porque o meu seio vai ficar caído. Meu Deus, sabe? Eu fico pensando, amamentar é um ato de amor, além de ser um fator de proteção pra gente, pra mulher, né? Tu tá dando amor pro teu filho, tu tá dando vacina pro teu filho, anticorpos, tudo ali amamentando. E, às vezes, tem gente que se priva disso por uma parte física, digamos assim. E fatores ambientais, né? Exposição a raio-x, né? Os raios ionizantes, fator gama, que a gente estava conversando. Pessoas que trabalham em raio-x, né? Esses técnicos de radiologia, eles já se aposentam antes, eles trabalham com aquele avental de chumbo, com uma proteção nessas glândulas, né, que a gente tem aqui também de chumbo, e eles usam um dosímetro, que ele é tipo um crachá, onde ele é dosado periodicamente para ver como está a radiação no corpo daquela pessoa, porque a radiação, ela é acumulativa, né, pessoal? Tu não vai liberar ela vai se acumulando no teu corpo. E claro que ela vai ser um fator de risco ali para a função do câncer, não só câncer de mama, como de tireoide, de gôndolas lá, os homens, né? Tem também o sobrepeso e obesidade, sempre, esse aí é sempre, né? Especialmente após a menopausa, que aí vai ficando mais... O corpo da gente vai ficando mais cansado, né? Mais devagar. Consumo de bebidas alcoólicas, pessoal, como a juventude bebe, né? Diminuam um pouco, né? Tabagismo também.
A gente tem também o sedentarismo e o uso de terapia hormonal ali na menopausa. Então, não façam a sua terapia hormonal porque a vizinha disse que deu certo para ela ou porque, né, a outra pessoa relatou que também deu certo. Vai ao médico, porque cada caso é um caso. A gente tem um organismo diferente, né? Esses são os fatores de risco, no caso, hormonais ali, ambientais, mas a gente vai entrar na hereditariedade. Sim, sim. Que é o que tu me perguntou, né? Isso aí. Então, assim, história de câncer de mama, né, em parentes de primeiro grau, especialmente antes dos 50 anos. Mãe, irmão, pai, né? Então, ali, história de CA de mama também bilateral, aí bilateral ou de ovário em parentes de primeiro grau de qualquer idade. Gente, qualquer idade pode desenvolver câncer. Eu falo aqui especificamente ao câncer de mama porque são as pesquisas que revelam isso, né? Mas, assim, criança pode ter, idoso pode ter, adulto, jovem pode ter. Então, assim, se vocês tiveram um histórico de câncer de mama em algum parente, né, de primeiro grau, pai, mãe, irmão, tá? Que tenha sido bilateral ou de ovário com menos de 50 anos ou em qualquer idade, é fator de risco para vocês. A gente tem que começar a investigar qualquer sintoma que já aparecer. E também histórico familiar de câncer de mama masculino. Esse aí, qualquer um da família tem que pesquisar, porque pode ser algum fator realmente bem hereditário ali que vai se agravar mais adiante, né? E com certeza, se como é 1%, como tu estava dizendo, Sim. Com certeza alguém mais da família vai vir a ter, né? Assim, ó, como a gente diz, né, não necessariamente que tu vai ter esses sintomas ou que tu tem esse fator, ou algum desses fatores, ou a soma de alguns fatores, né, que vá se desenvolver o câncer. Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem todos os fatores e não desenvolve. Né? E isso aí não se tem como explicar, né, gente? Porque assim, ó, a gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que cuidar da nossa ingesta, né? O que tu está comendo, o que tu está bebendo, tá fazendo alguma atividade física, a gente tem que cuidar do sobrepeso, porque isso aí não é ruim só para a função do câncer, é para tudo, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, tudo, né, gente? Então, assim, às vezes a pessoa tem tudo para ter e não tem. Sim, com certeza, né? É bem por aí. Birinha, eu tô perdida no horário. Quanto tempo a gente tá aí? Hã? Tá. Não, porque tem que fazer o apoio daqui a pouquinho e eu me perco no horário. Ih, nossa, e a gente vai longe conversando, né? Não, eu já sei que eu e a Ana a gente vai, né? Por isso que eu já perguntei mais ou menos o horário. Tu quer falar agora do diagnóstico ou tu quer falar da parte de... Eu vou falar assim, ó, eu falei muito até das pessoas que vão fazer mais tarde, né? Quando que é preconizado, a partir de que idade, porque isso é uma dúvida que se tem. Sim. Olha, tendo em vista, né, que se faz um rastreio para saber assim, a partir de qual idade as mulheres desenvolvem mais o câncer, né? Então, é preconizado ali dos 50 aos 69 anos para fazer mamografia e tal a cada 2 anos. Porém, tem pessoas que iniciam antes por terem esse fator de risco. O que eu falei um pouquinho antes e ressalto agora ainda, né, é que a mama densa ela engana um pouco. Então, pessoas jovens, 25 anos, 30 anos, desenvolvem algum desses fatores, querem fazer, vão consultar o médico. O médico vai ver o risco-benefício, né? Porque às vezes aquela radiação ali para ti, aquela exposição à radiação, ela não vai ser benéfica. Então, ele não vai querer que tu faça um raio-x de mama, uma mamografia. Ele vai só te acompanhar. Né? E aí, se a pessoa começar a desenvolver alguns outros, né, sintomas, aí sim, eles vão investir nisso aí. Porque confunde muito realmente. A mama, ela é muito... Ela é palpável, mas ela é muito durinha, ela já não tem aquele tecido gorduroso, e isso aí pode ter cisto, e daqui a pouco tu faz um procedimento invasivo, né, uma mutilação, sem ter necessidade, né? Entra com alguma medicação sem necessidade alguma. Com certeza, né, Ana? Por isso, o cuidado sempre está na volta do médico, né? Procurando um médico, com certeza. Agora tu vai falar um pouquinho dos... olha aqui, até me perdi. A gente tem tanta coisa para falar, né? A gente foi assim, montando aqui, só que eu ia... Mas isso, ó, a gente pode falar um pouquinho do tratamento. Vamos porque falar. O que acontece, né? Assim, ó, a partir do momento que tu recebe um diagnóstico, aquilo que a gente falou, cai os butiá do bolso. Que horror, né, gente? Assim, meu Deus, tu ser diagnosticado. Eu perdi uma amiga minha com 29 anos agora há pouco. Imagina. Enfermeira, 29 anos. E era câncer de mama. Era câncer de mama, só que o dela já
era mais agressivo, era metastático e já tinha metástase, assim, já foi levado para outras partes do corpo. Porque, gente, e ela não tinha fator nenhum de hereditariedade, ela não tinha fator. Só que uma coisa que até não falei para vocês, tem umas profissões que são profissões que desenvolvem mais, tá? Além do radiologista, né, que pode ser que desenvolva pela função da exposição, pessoas que trabalham no noturno. Especificamente, assim, aquelas 12 horas noturnas. Por quê? Porque a gente não se alimenta direito, a gente não dorme direito, a gente não ingere água direito, né? Então, assim, a mulher, quando ela trabalha, vamos supor, o meu caso, às vezes eu faço plantão noturno, eu noto a diferença, eu engordo porque eu não estou dormindo, eu sinto mais fome, eu vou menos ao banheiro porque eu não tomo tanta água. Então, assim, tem algumas atividades, né, que realmente nos fornecem aí mais um fatorzinho de risco. Mas eu vou falar para vocês que tudo tem tratamento, tá? Principalmente quando a gente pega ali nas fases iniciais, né? Ó, a gente tem tratamentos que, dependendo de onde está esse tumor, né, pode ser feito via oral, com comprimidos ali, ou até endovenosa. Geralmente, o paciente que vai fazer uma quimioterapia, eles colocam Portocat, que é um dispositivo abaixo da pele, né? Porque como a quimioterapia ela é tipo um ácido, ela vai correndo e vai gastando aqueles vasos sanguíneos também. Então, porque ela tem que a função dela é secar o tumor, né? Secar a parte tumoral, chegar até ele e secar. Então eles injetam ali dentro do Portocat, que é uma almofadinha, e ele é ligado a um vaso sanguíneo. Aí tu sempre que tu vai fazer uma punção para fazer a quimioterapia, é ali que a gente funciona. Não é tão doloroso para o paciente e também não corre tanto risco ali de perder o vaso, né, que vai acabar ressecando. Mas a gente tem também, pessoal, a medicação, além da químio, tá, e da radioterapia, que a radioterapia e a cirurgia já é mais local, né? E a quimioterapia, a gente tem também tratamento com anticorpos, tá? E a hormonioterapia. Então, assim, ó, nem tudo vou perder cabelo, vou perder sobrancelha, cílio, porque isso aí é uma coisa que mutila muito a mulher. A mulher o que define a mulher, né? Além do seio, assim, cabelo. Nossa, a gente gosta de cuidar do nosso cabelo, a gente gosta de colocar uma maquiagem. A vaidade, né, Ana? A vaidade. E aí o que acontece, né, pessoal? Quando a gente perde assim a vaidade, a gente começa a depender de mais pessoas. Tu começa a adoecer as pessoas que estão na tua volta, porque tu perde aquele brilho de viver. Né? Isso eu sempre falo. Uma pessoa doente deixa toda a família doente, com né, certeza, Ana? gente. Porque a pessoa vai, por mais que não queira compartilhar o problema com outra pessoa, as pessoas estão vendo o sofrimento. Então, acabo todos sofrendo junto, né? Sim, assim, ó, e tão difícil quando já atinge aqui o psicológico, né? Porque o psicológico, ele manda todo o resto do corpo, né, pessoal? Inclusive, tem alguns estudos ali que falam que alguns cânceres eles têm origem, né, também da função não cerebral, mas a psicológica. Sim. Pessoas com um grau elevado de estresse, né? Pessoas com perda muito recente que não conseguiram superar. O luto é uma coisa tão difícil, né? Então, assim, isso aí vai te amargurando, tu vai perdendo aquela vivacidade, aquela coisa bonita que tu tem de viver, aquela vontade, né? Enquanto que algumas pessoas também, né, a gente consegue perceber que, nossa, elas descobriram um tumor, mas aquilo dá um up na vida delas. Elas têm muita garra, muita força, e aí entra a rede de apoio. Família, amigos, vizinhos, essa é a nossa rede de apoio, né? Quando a gente percebe que tem alguém no teu ambiente ali de trabalho que, de repente, foi diagnosticado, não só com de mama, mas qualquer outro câncer, né? Então, a gente tem que formar uma rede de apoio para essa pessoa, né? Estende a mão, pergunta se precisa de alguma coisa, fica junto, distrai aquela pessoa, porque é disso que ela precisa. Ela não precisa focar no problema, ela precisa focar na solução. Sim, né? Com certeza. Não, e a importância, né? A gente trouxe na outra segunda, e era a Ana Paula também. Ai, que legal. Gente boa. Olha aí. E ela, assim, ó, a Flávia falando pra gente, né, que daqui a pouquinho até vou passar um vídeo da Flávia, mas veio a Flávia e a Ana Paula. E a Ana Paula contando a vivência dela, que ela ainda está em tratamento, mas que ela nunca se abateu, a garra dela, a vontade de viver. Então, ela disse que a pior parte para ela foi a perda do cabelo, que nem tu falou. Com certeza. Mas que aí ela teve coisas boas. O filho cortou o cabelo para ela fazer uma peruca, a irmã. Então, ela teve aquele apoio total, entende? Essa é a rede, né? Isso que é importante, né, Ana? Então, aqui a gente tem o CEROM, que é o Centro, né, de Cancerologia ali,
que faz esse tratamento via SUS, agora, em particular, tem outros lugares também. Lá onde eu estou morando agora, lá em Jaraguá do Sul, as cidades vizinhas, lá em Santa Catarina, justamente eles chamam de rede de apoio. Né? Rede Feminina de Apoio, esse é o nome. Então, assim, é muito bonito, porque tem muitos voluntários, né, na rede de apoio feminino, ou seja, aplicando alguma terapia como o reiki, que é muito utilizado naquelas pessoas que já foram diagnosticadas, que estão em tratamento, porque não é só a perda do cabelo, né, da sua autoestima ali. Elas têm muito enjoo, elas têm sintomas físicos que atrapalham a vida delas, né? Às vezes não consegue sair, não consegue ir numa festinha familiar, porque, nossa, se sente muito mal, cansada. Então, assim, é um todo que vai fazendo a pessoa perder realmente a vontade, né? Então, quando a gente tem essa rede feminina, que a gente chama, né, de apoio, porque, claro, a gente vai ter as mulheres apoiando, a gente vai ter os homens apoiando, os familiares em si, né? Mas quando a gente tem essa rede feminina forte, nossa, a gente dá um amparo muito melhor para essa pessoa, né? Para ela ter vontade de viver e de lutar contra aquilo ali. Sim, a pessoa sente uma segurança, se sente mais segura para conseguir fazer aquela luta, né? A gente sempre diz que não é contra, é pró-vida. Tu tem que ir a favor da vida, né? Não é que seja contra o câncer, tu vai lutar para viver. É isso aí. Isso aí. Então, né, antes da gente entrar em outra pauta, eu vou fazer o nosso apoio rapidinho e a gente já retorna. We gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Mirinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Mirinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. Amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar
convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Muito bem, já estamos de volta, né? Já para não perder o foco, né, gente? A gente vai passar o videozinho da Flávia que fala um pouquinho sobre as crianças e já retornamos aqui. Sobre o cansaço, sobre a exaustão. Muitas pessoas perguntam assim, como agir? Uma das perguntas que eu recebo bastante é quando que uma criança pode começar a fazer terapia. A criança pode começar a fazer terapia a partir do momento em que ela apresentar alguma dificuldade, apresentar algum sinal, algum sintoma de que ela não está confortável, onde ela demonstra que algo está acontecendo. Então, aquilo que ela vai demonstrar no comportamento dela, que não está bem para ela, geralmente os pais, os responsáveis que convivem, percebem que aquela reação da criança é uma demonstração de algo que está desconfortável. E o que pode ser isso? São inúmeros fatores. Ou porque ela faz um xixi na cama, ou porque ela não quer comer, ou porque tem, às vezes, dificuldade de ficar na escola, ou não consegue sair do quarto dos pais. Tem uma série de situações que são consideradas já sintomas. O que são os sintomas? São aquelas demonstrações de que alguma coisa está acontecendo com a criança que ela não consegue verbalizar, então ela mostra através do comportamento. Pode ser um comportamento agressivo, pode ser um comportamento de exclusão, ou seja, dela sair do lugar onde ela está, dela se isolar, dela não querer participar, dela apresentar alguma agressividade em sala de aula, enfim, morder os coleguinhas. Tem inúmeras situações que a criança demonstra quando ela tem alguma coisa que não está bem com ela. O medo do escuro, medo de ficar sozinho. Então, são várias as queixas que trazem ao consultório a criança para atendimento. Então, isso independe da idade, independe de quantos meses a criança tem, porque até uma bebê com meses pode demonstrar, às vezes, alguns sintomas, algumas queixas, através do choro muito frequente, de algumas demonstrações de comportamentos de se assustar muito no berço. Então, tem inúmeras coisas que podem mostrar que alguma coisa não está bem. Tudo aquilo que estiver fora, via de regra, do habitual, pode ser motivo de nos chamar a atenção para que alguma coisa está acontecendo. Então, quando os pais, professores, orientadores, responsáveis perceberem que a criança, o adolescente, enfim, Olha aí, gente. Então, né, a Flávia aqui, a nossa parceira aqui da TVC e aqui do programa Papo Reto, e vai estar sempre aqui trazendo uma novidade, dando dicas importantíssimas como essa para os pais, né, gente? Os pais têm que estar sempre ligadinho, vendo se a criança está com comportamento adequado, né? Porque não adianta, né? A Ana trabalha com bebês e a Ana sabe bem como é que é. Às vezes, os pais acham que tudo que o filho faz é normal, né, Ana? E nem sempre é assim, gente. Então, tem que ter aquele cuidado. Uma criança de 10 anos, de 9 anos, que ainda quer dormir com os pais, que faz xixi na cama, como a Flávia disse ali, gente, tem que ter alguma coisa errada. Ou que tem muito medo, que não quer ficar no escuro, ou mãe, acende a luz. Então, tem fatores, né, gente, que a gente tem que ter um cuidado maior.
Então, aí está o alerta da nossa amiga Flávia Rochefort, psicóloga, para os pais e para as mães, né? Para os avós, que também muitas vezes são pai e mãe, né, Ana? Então, de ficarem ligadinho para esses fatores, né? E cuidar quando vê, levar no psicólogo, fazer um tratamento adequado, né? Para aquela criança não vir no futuro ter um problema maior, né, gente? Então, tenham muito cuidado, né? Porque isso é importante, né, Ana? Ah, com toda certeza, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que tratar a nossa criança para ela ser um adulto saudável, né, gente? E a gente não fala saudável só no corpo, a gente fala saudável na mente, né? Porque uma vez eu li isso num livro, que até o pior dos bandidos um dia foi uma criança inocente, onde foi que se perdeu isso aí. Com certeza. Então, a psicologia está aí para nos ajudar e muito com essas crianças, né? Para se tornarem, então, adolescentes independentes, né? Conseguir seguir a sua caminhada e serem pessoas construtivas. Com certeza. Já que a gente está falando em criança, né? Vamos aproveitar a Ana aqui, né? Para ela falar um pouquinho, né? Do câncer infantil. Eu não tinha te pedido isso, então não precisa ir a fundo, mas só algumas dicas para os pais, né, Ana, que é bem importante. Claro. Para mim, assim, pessoal, eu trabalho com UTI neonatal, né? Os bebezinhos prematuros ali. Mas o que eu tenho a dizer para vocês? Já recebemos um bebê que nasceu com tumor de cervical. Então, assim, para vocês terem uma ideia, que o câncer, ele não é... Ele é adquirido também, ele é genético e ele tem vários fatores. A criança, eu lembro que uma vez que eu assisti na TV, quando tiraram foto dos olhinhos da criança, um olhinho ficou branco, o outro olhinho ficou vermelho, e eles disseram, tem que prestar atenção, porque isso aí é um diagnóstico, né, precoce de alguma coisa errada que esse bebê tem, essa criança tem. Então, assim, o câncer infantil existe, né? É muito triste, mas as crianças, graças a Deus, elas têm um perfil de regeneração e de aceitação muito forte. Então, assim, se tem um câncer, vamos supor, numa criança e num adulto ou num idoso, quem vai se recuperar primeiro é a criança, com certeza, né? Porque é tudo novo, as células são novas, funciona tudo muito rápido no corpo da criança. Mas a gente tem um hospital infantil com diversos diagnósticos de criança, leucemia, né? A criança que vem vindo enfraquecida, não quer se alimentar, e aí já vai começando a fazer uma anemia em cima da outra. Aí, quando diagnostica ali, a criança está com leucemia, gente. Coisa triste, né? Eu fico pensando, a gente ainda viveu um tempo, tu sabe o que é viver com saúde, e não consegue aceitar a função da falta de saúde, né? Mas uma criança que não viveu nada ainda, já nascer com um diagnóstico desses, né? Ou às vezes adquirir lá pelo seu primeiro, segundo ano de vida, é muito triste. Então, assim, o corpo do adulto dá sinais e sintomas, da criança ele também dá. Prestem atenção nos seus filhos, coloração da pele, coloração da mucosa, do olhinho, da mucosa da boca, gengiva. Prestem atenção na língua, se a criança está conseguindo engolir, se ela está se alimentando, ganhando peso. Não é normal a criança não ganhar peso. Não é normal uma criança não dormir, né? Não é normal ela dormir demais, porque tem pais que não querem acordar para amamentar, porque a criança está dormindo. Deixa eu dormir, está se alimentando. Não está se alimentando não, pessoal. Uma criança que dorme muito e não é acordada para se alimentar, ela faz hipoglicemia, que é o açúcar, a glicose do sangue baixa. Isso aí é uma série de infinidade de doenças que podem ser causadas também, né? A falta de ingesta hídrica, né? A criança não está tomando leite, porque ela está dormindo, porque eu não quero acordar, ou porque eu vou fazer só mais uma coisa enquanto a criança está dormindo. A gente sabe, né, que a gente tem um monte de atribuições dentro de casa, mas a gente tem que prestar atenção nas nossas crianças, porque isso aí vai trazer só benefício para elas, né? E para nós automaticamente. Com certeza, né? Uma criança saudável em casa é uma família feliz, né? Com certeza. Com certeza. E agora, né, já falamos um pouquinho também das nossas crianças. Vamos falar agora um pouquinho, né, voltando ali para o câncer, né? Um pouquinho, né, Ana, sobre o câncer do colo do útero, né? Porque é um câncer tão importante quanto o de mama, né, Ana? Ele não é tão falado, eu acredito, né? Claro que eu não trabalho na área da saúde, mas o que eu percebo, assim, que ele não é tão falado quanto o de mama. Mas ele é tão grave quanto o de mama, né? Sim, assim, o câncer de colo de útero, ele tem ceifado várias vidas, inclusive vidas de pessoas jovens, né? E até porventura, né, fizeram... o câncer do colo do útero, ele é causado
quase que unicamente, mas não posso dizer só por esse método, né? Mas pelo HPV, que é o papiloma vírus humano. Tem 2 subtipos deles que são considerados oncogênicos, né, que são esses cancerígenos aí. E então foi feita, já como as crianças, adolescentes têm iniciado a sua vida sexual mais cedo, foi dada a vacina, né, para meninas, então, a partir dos 9 aos 14 anos, se não me engano, a dose é a cada 6 meses, e para os meninos, a partir dos 11 aos 14 anos também, né, tem a vacina do HPV, que é justamente, gente, para evitar o câncer do colo do útero. Por quê? Porque, assim, ó, antigamente, né, se tinha uma conduta diferente de hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas têm mais parceiros, né? Então, às vezes, não querem usar os preservativos, porque a gente sempre fala assim, ó, a camisinha dada na unidade básica é só chegar e pegar. Tu não precisa dar explicação nenhuma, vai lá e pega. E ela é importante não só para evitar uma gestação ali indesejável, mas para evitar justamente o câncer do colo do útero, o HIV, né, a hepatite C e demais outras infecções, né, que se pega através do ato sexual. Então, assim, essa vacina, ela é muito importante, a gente já falou um pouquinho da criança, né? E quando se fala em câncer, é uma coisa muito triste, assim, porque até tu chegar no diagnóstico, tem várias coisas que tu pode fazer até chegar lá, né? E vários sinais que o organismo da gente vai dando. O câncer de mama, ele não tem a ver com o câncer do colo do útero, tá? Porque as pessoas têm essa dúvida, se a pessoa já teve câncer de mama, ela vai ter colo do útero? Não, ela pode ter qualquer outro câncer, inclusive outro de mama, né? Mamário, pulmão, metastático em fígado. Isso aí, o organismo da gente, ele é diverso, né? Mas o colo do útero, gente, é justamente por esse vírus, né? O papiloma vírus humano, o HPV. Então, assim, ele é o terceiro tipo de câncer mais frequente, né, na população feminina. Até não falei no de mama, é mais frequente no sul e sudeste, e o de colo do útero, ele é mais frequente, então, no norte e nordeste. Bom, por que será isso, né? A gente tem que avaliar a região e ver os fatores de risco, né? Por que está acontecendo tanto de terem pessoas infectadas ali, de terem pessoas doentes, né? Nesses ambientes aí. O Sul já disseram que o câncer de mama é muito fator, não só hereditário, né? Mas fator ambiental, a forma de vida como a gente vive, a gente bebe muito, a gente fuma, a gente é mais sedentário. E aí tem o câncer do colo do útero, então, que leva lá as demais fatores lá daquelas regiões, norte e nordeste. Mas eu tenho a dizer para vocês que, como fator de risco, a gente tem, então, infecções persistentes, tá? Pelo HPV, mas por clamídia também, herpes, né? Quando a gente tem uma secreção vaginal, a gente tem que tratar, a gente tem que cuidar. Tu tem que ver o porquê que ela está ali, que tipo de secreção é essa, porque a gente tem secreção normal no corpo da gente. Toda mulher é secretiva. Vai sair alguma coisa ali. E aí, o que as pessoas acabam fazendo? Colocando um protetor na calcinha, né? Abafando mais ainda aquela área genital que já é tão abafada, fica tão escondida. E o trato urinário da mulher, ele é muito curto, do homem já é mais comprido. Tanto é que a mulher tem muito mais infecção urinária do que o homem, né? Porque a bactéria chega mais rápido ali em cima, né? Então, assim, os fatores de risco que eu acho importante salientar aqui é o tabagismo. Vem sempre ele em primeiro lugar, né? Tabagismo, não se cuidar ali, pessoal, ter muitos parceiros e não usar o preservativo, que é tão importante, né? Infecções, então, por clamídia e herpes, e formas de tratamento inadequados, né? Não visitar o médico, não fazer suas consultas lá. Dor e sangramento durante as relações, né? A dor já é um sinal de que está errado, não tem coisa certa ali. Pessoas imunossuprimidas, aquelas que já têm HIV, aquelas que já estão em tratamento do câncer, né? Então, e uso de anticoncepcionais orais por períodos muito prolongados. Às vezes o médico diz para ti assim, esse é o ideal para ti. Mas às vezes esse anticoncepcional ele não te faz bem. Doutora, eu acho que eu prefiro um DIU. Vocês têm escolha. A gente tem escolha. O corpo é nosso. A gente é que vai conviver com aqueles sintomas ali. Uma TPM, uma dor de cabeça forte, enxaqueca, né? Inchaço, muito inchaço na região abdominal, quando a gente está próximo do período menstrual. Então, assim, se não se adequou ao anticoncepcional, tem outros métodos, não é só ele que existe. E a gente já está vendo aqui como fator de risco, né, o anticoncepcional, usando ele prolongadamente, então ele inclui aí o câncer do colo do útero. Eu sou uma dessas pessoas.
eu começo a usar o anticoncepcional por um período. Sim. E ele já começa a ter rejeição no meu organismo. Assim, ó, a injeção tem escape no meio, ó, tem coisa errada, né? Então aí já é, ó, um sinalzinho vermelho aqui alarmando, vamos no médico, porque a gente tem que ver o que tá de errado aí, se não tá na hora de trocar, de repente, o método, né? Com certeza, né? Tem que ter sempre esse cuidado. Ô, Birinha, eu quero que tu vá me avisando, porque eu quero... Olha ali, viu? Já tá me avisando 5 minutos. Se deixar aqui vira sala de visita. A gente vai conversar. A gente vai ficar aqui até amanhã, né? A gente se não tem ruim assim. pra gente, né? Antes de eu seguir aqui com a Ana e fazer as considerações finais, eu quero falar pro pessoal, né, que ainda continua lá na New Fashion House a promoção do mês de outubro, né, porque a gente continua em outubro, então continua as promoções. Bira, larga pra mim aí, olha aí, ó, a promoção nas terças e na quarta da Naile Costa. Olha a minha unha maravilhosa que eu tinha feito pro dia do programa do Outubro Rosa, Ana. Por R$40, gente, mão e pé, olha só que maravilha. E também, né, também temos ali, olha ali, a promoção, a blindagem em gel, gente, para deixar a unha forte, saudável, linda, por R$60, né, gente, a blindagem maravilhosa da Naile Costa. Então, gente, quem quiser, procura lá a New Fashion House, ou pega o contatinho da Naile e vai lá, né, gente, que, olha, vocês vão se apaixonar. Eu fiz com a Naile e não troco ela agora, né, gente? Eu digo, é minha manicure, não tem jeito. Também tem a promoção do salão, né? Que tu tem a outra imagem aí. Bira. Olha aí, gente. O Mega Hair. Olha lá, faz uma avaliação, agenda seu horário, que tá com uma grande promoção. E a profissional também maravilhosa que faz os Mega, né? A Ju. Então, vocês vão se apaixonar. E o Marco, gente, sempre faz algumas promoções durante a semana. Pode vir para mim, Bira. E aí vocês podem ir lá se informar que tem várias promoções. O Marcos sempre vai me passando aqui. Essas são que ele me passou, que é do mês, né, gente? Que é do Outubro Rosa. Porque para as mulheres se sentirem mais lindas nesse mês maravilhoso, né, Que Ana? maravilha! Não, e o trabalho dele é perfeito, né? Flores. Então, uma mulher mais bela, né? Claro. Com certeza, né, gente? Então... tá aí, vocês procurem esses profissionais maravilhosos lá da New Fashion House, que vocês não vão se arrepender. Como eu sempre digo, a New Fashion House é aqui bem pertinho, né? A uma quadra aqui na 15 de novembro, 721. Vão lá, converse com o Marco, que é o proprietário da New Fashion House, com a Tati, com a Márcia, que vocês vão, gente, se apaixonar. A gente, estou botando aí nas minhas redes as promoções que eles têm dado, né? Uma mão, pé, que a Naile tem dado, o Marco tem dado hidratação lá nos nossos eventos. E eu tenho colocado aí, vocês têm que ver a alegria daquelas pessoas quando vão me contar do atendimento, Ana. Eu fico muito feliz, sabe? Claro. Então, vocês não vão se arrepender. Vão lá conhecer, que vocês vão amar. Ana, felizmente, né, como o Birinha já veio avisar, né, que já está chegando ao fim. Eu não sei se ficou faltando alguma coisa que tu queira salientar para o pessoal. Uma coisa importante que eu quero que tu deixe dito para o pessoal de casa é se cuidar, né, Ana? Então, pessoal, é isso. Assim, ó, eu acho que, além de toda a informação que a gente pode conversar aqui, e também eu passo muito em empresas, né? Eu faço muito esse tipo de palestra em empresas aí. Eu vou respondendo dúvidas. Alguém até me perguntou sobre prótese. Se eu tenho prótese, eu posso fazer mamografia? Pode fazer tudo. Não interfere em nada, né? Então, assim, gente, só o que acontece, né? Para a gente não chegar nesse ponto, né, de ter que fazer esses procedimentos invasivos, isso tudo aí, se observem, se olhem, se toquem, observem ali a sua calcinha, né? A gente está falando do colo do útero. Observem, então, as mamas, tá, pessoal? Tá dolorida, tá isso, tá aquilo, persistiu algum sintoma. Vão procurar um ginecologista, procurem alguém de confiança, tá? Se informem, porque o que acontece? A informação nunca é demais, e é por informação em excesso que a gente consegue derrubar, assim, muitas mortes, muitos tratamentos invasivos, né? Muitas pessoas que ficariam muito tristes de ter que mexer na sua aparência física, psicológica, porque mexe com tudo. E a gente, aqui com saúde, a gente às vezes não dá bola para essas coisas, né? Mas quando a gente perde saúde, pessoal, nossa senhora, aí tu vê, eu era para ter feito isso antes. Só que aí o tempo não volta atrás, a gente não tem máquina do tempo, infelizmente, né? É verdade. Ana,
Gostaria de te agradecer de coração. Tu sabe que tu é uma parceirona, né? Adoro vir aqui. Então eu te agradeço de coração e tu sabe que sempre que estiver aqui na cidade, tu vem aqui pessoalmente, senão a gente vai ter que começar a fazer online, né? Vamos fazer, quem sabe, para um Novembro Azul? Porque não dá para ficar sem a Ana, né, gente? Ana, obrigada de coração. Eu que agradeço mesmo por toda a oportunidade, viu? Adoro vir aqui conversar com vocês, adoro a Cris aqui, a gente está sempre na volta, né, Cris? Conversando quando é que pode, quando é que não pode, o que a gente aborda. Isso é muito importante, assim, porque o teu programa carrega muita informação, né? E o pessoal assiste bastante também, eu sei que eles tiram as dúvidas, mas eu estou à disposição, tá? Qualquer tema que vocês tiverem, que seja da área ali, que eu consiga... eu levanto, faço um levantamento de dados e venho aqui conversar. Que legal, né, gente? Então, pessoal, muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima segunda-feira.